Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 25 ao 27. Todos acharam? Diz o texto: Então lhes admoestou Jesus: Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crerem tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Oremos, irmãos. Senhor, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui, Pai. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de nos juntarmos nessa noite e adorarmos ao Senhor, prestarmos o nosso culto de louvor e adoração a Ti. E nesse momento, ó Pai, nós queremos aquietar os nossos corações, queremos, ó Deus, esvaziar-nos de nós, das nossas vontades, dos nossos desejos, aquietando mesmo o nosso coração, nos concentrando na Tua palavra, Pai, naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Deus de graça, Deus de amor, o Senhor que opera no meio da Tua igreja, por meio do Teu Espírito, o Senhor que nos deixou a Tua palavra e tem iluminado os nossos corações para entendermos, para compreendermos as verdades escritas nesses textos sagrados, Pai. Nós clamamos a Ti nessa hora, que o Senhor possa falar profundamente a cada coração, que cada vida aqui possa compreender a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. O Senhor é aquele que abre o entendimento, o Senhor é aquele que desvenda os Teus segredos aos homens, à humanidade, é o Senhor quem faz. E eu peço a Ti, Pai, no nome de Jesus, manifesta a Tua graça sobre o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode se sentar. Irmãos, domingo passado, nós estivemos meditando no capítulo 24 de Lucas, e estivemos vendo os versos 13 ao verso 24. E os versos narrados ali mostram dois discípulos de Jesus saindo de Jerusalém rumo a uma cidade, uma pequena cidade chamada Emaús. Emaús ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E aqueles dois discípulos, em vez de permanecerem em Jerusalém, em vez de ficarem ali aguardando a promessa da ressurreição de Jesus, da ressurreição do seu mestre, eles bateram em retirada, eles foram embora. Eles desistiram da sua missão. Mas eles ainda naquele dia, era um domingo, foi o domingo da ressurreição. Esse texto que nós lemos, ele aconteceu no final da tarde daquele domingo. E aqueles discípulos, mesmo tendo ouvido que o túmulo naquela manhã foi encontrado aberto, mesmo sabendo que aquele túmulo estava além de aberto, vazio, mesmo sabendo que os anjos visitaram as mulheres que ali foram e anunciaram que Cristo havia ressuscitado, eles, entristecidos, se foram de Jerusalém. Mesmo todas essas informações não foram suficientes para fazer aqueles homens firmar-se na promessa, firmar-se na esperança da ressurreição. Mesmo tendo à volta todas as informações necessárias para trazer ânimo, para fazer o seu entendimento abrir, eles se foram, desistiram, desertaram. E a reação desses dois homens apontam uma verdade. Assim como a maioria das pessoas nos nossos dias,
os discípulos também não conseguiram acreditar nas evidências do túmulo vazio, como muitos nos nossos dias não acreditam, não se impressionam, não ficam boquiabertos diante dessa grande notícia que o túmulo está vazio. Eles não conseguiam acreditar na declaração dos anjos, na declaração daquilo que os anjos disseram às mulheres. Eles não conseguiram acreditar no testemunho respeitável daquelas mulheres que há muito tempo caminhavam acompanhando Jesus desde o seu início de ministério. Eles não acreditaram. Nada os convenceu, a não ser a própria pessoa de Cristo aparecendo a eles. E foi o que aconteceu. Nós não lemos aqui, mas depois você tem a oportunidade de ler, que Jesus se mostra àqueles homens, quando ele parte o pão dentro da casa, que aqueles discípulos falam, entre conosco, não siga a viagem, venha, insistiram e Jesus entrou. E o texto diz que Jesus deu graças, eles não sabiam que era Jesus. E quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E eles viram, por meio do próprio Cristo, que o Cristo havia ressuscitado. Isso significa, irmãos, que ninguém se convencerá da ressurreição, que ninguém se convencerá do senhorio de Cristo, a menos que o próprio Deus, por meio do seu Espírito, venha e toque a cada pessoa de forma individual com o poder da fé. Ninguém pode ter os seus olhos abertos, a não ser que o próprio Cristo, por meio do Espírito de Deus, abra os olhos dessa pessoa. Muitas vezes nós evangelizamos, não falamos de Jesus, né? Falamos das maravilhas de Jesus. Nós estamos num momento fantástico para evangelizar. Está todo mundo preocupado, está todo mundo com medo. Tem gente que não sai de casa de maneira alguma, com medo de morrer. Estou com medo de morrer, estou com medo, não vou sair, porque vai que eu pego e morro. Medo da morte, está todo mundo preocupado. Outros estão preocupados com as finanças, porque o trabalho vai acabar, o dinheiro vai acabar, vão mandar embora, meu Deus, e agora? Outros estão preocupados com a política, puxa, o Moro caiu, e agora? Quem poderá nos defender? Então é um momento bom para evangelizar. E a gente fala de Jesus, fala da segurança, fala que as coisas dessa terra são passageiras e muitas vezes nós explanamos desde lá do Antigo Testamento até as revelações do Novo Testamento e as pessoas ouvem e muitas vezes não entendem nada, bulufas. Sabe o que é isso? Os olhos ainda não foram abertos, Jesus ainda não chegou, Jesus ainda não revelou. A não ser que Jesus revele a você o poder da conquista na cruz, você nunca saberá ou valorizará isso. E foi o que Jesus fez, ele abriu o entendimento daqueles homens. E nós vimos domingo passado, irmãos, que mesmo naquele momento de desalento, mesmo naquele momento de inquietude, mesmo no momento de extrema escassez espiritual, extrema escassez de esperança, extrema escassez de paz, naquela caminhada, 11 quilômetros, de Jerusalém até Emaús, no meio desse sentimento ruim, desanimador, os caras iam resmungando, esbravejando, bravo pra caramba, chateado, perdemos tempo, demos a nossa vida, deixamos nosso emprego, deixamos a nossa família, olha o que aconteceu, ele morreu. Ele disse que era o rei, mas ele morreu. E no meio disso tudo, alguém chega, um homem se aproxima, um homem caminha na direção deles e os acompanha naquela caminhada. Uma caminhada repleta de
questionamentos, repleta de dúvidas. E o texto diz que aquele homem os ouve. Ele escuta as queixas daqueles dois. Aqueles dois homens abrem os seus corações, eles derramam ali, diante daquele suposto desconhecido, as frustrações que eles sentiam. Eles contam a sensação de derrota que havia no peito deles. Eles falam do luto misturado com decepção, com um pouco de incredulidade. E o texto diz que Jesus, que era Jesus que estava ali, os ouve. Jesus dá ouvidos, Jesus presta atenção. Jesus, de forma paciente, escuta as queixas. Jesus pacientemente escuta as lamúrias, as insatisfações daqueles dois homens. E nós podemos trazer um ensinamento diante disso. Irmãos, isso nos ensina que Jesus está atento aos gemidos da nossa alma. Jesus está atento ao clamor do nosso coração, às angústias que nos afetam muitas vezes, e Ele está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Ele está com os ouvidos atentos a nos ouvir. E nós podemos ter a liberdade de contar a Ele as nossas frustrações, nós temos liberdade para contar a Ele as nossas angústias, nós podemos abrir a Ele os nossos corações, as áreas mais escondidas do nosso ser que nós não contamos para ninguém. Nós podemos dizer para Ele, e nós podemos ter a certeza de uma coisa: Ele nos ouve. Ele nos ouve. Então, irmãos, isso nos leva a entender e a aprender, e precisamos colocar em prática, em vez de nós ficarmos remoendo as nossas angústias, em vez da gente ficar amargando a nossa vida com pensamentos, com sentimentos que nos minam, que nos destroem, sabe o que a gente tem que fazer? Em vez da gente ficar murmurando, reclamando para as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente é fera nisso, e eu me coloco nesse balaio. A gente é ligeiro nisso. Em vez de nós expormos os nossos sentimentos, tem gente que ainda vai além, né? Não fala só para quem está à volta, fala para o mundo inteiro. Vai lá na página da rede social e desabafa. Hoje eu estou me sentindo assim. E conta a vida toda, suas lamúrias para todo mundo ver. Em vez de nós expormos a nossa vida para quem está ao nosso redor, expor a nossa vida nas redes sociais, sabe o que nós precisamos aprender a fazer? A rasgar o nosso coração diante daquele que de verdade nos ouve. Aquele que de verdade é capaz de curar as nossas feridas, de sarar as nossas dores. Jesus ouviu aqueles homens. Jesus tinha todos os motivos para falar assim: fica quieto, para, incredulidade demais, gente, vocês não aprenderam nada, eu andei com vocês 3 anos e pouco, e olha vocês. Ele não fez isso, ele ouviu, e ouviu, e ele ouviu, e ele perguntou, e ele ouviu. Então ele ouve, ele é capaz de nos curar. Quando nós abrimos os nossos corações, quando nós nos rasgamos diante dele, colocando as nossas emoções, preocupações, ele nos ouve. Só que ele não apenas nos ouve, ele também fala. Ele nos fala. E foi exatamente isso que aconteceu. Se a sua Bíblia está aberta aí, vê aí de novo comigo, olha só, Lucas 24, verso 25 ao 27, diz: então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós.
Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Jesus inicia a sua fala, chamando-os de tolos. Tolos. Tolos de entendimento, lentos de coração. Amados, uma das definições da palavra tolo, o dicionário diz, ele dá uma das definições para tolo, e tolo é aquele que age com ingenuidade, ingênuo. Eles não discerniram o momento. Eles não tiveram discernimento. Discernir significa perceber com clareza. Eles não perceberam com clareza. Discernir significa distinguir, diferenciar. Eles não conseguiram fazer isso. Eles não foram capazes de olhar para o momento. Eles não foram capazes de pegar as informações e analisar os fatos. Eles não foram capazes. Eles foram tolos. E Jesus diz isso a eles. Apesar de conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, e eles conheciam, apesar de terem caminhado com Cristo tanto tempo, apesar de terem ouvido muitas vezes Jesus falar que ele iria ser preso, que ele iria ser martirizado, que ele morreria na cruz e ressuscitaria, eles não discerniram o momento. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz daqueles homens, mas eles não estavam discernindo, eles não estavam entendendo nada. Eles deixaram as instruções de lado, eles esqueceram os ensinamentos que eles receberam, eles se esqueceram do que vinham sendo preparados para enfrentar, esqueceram de tudo, absolutamente tudo. Se esqueceram das tantas lições, das tantas admoestações, quantos dias difíceis que eles enfrentariam. Eles não distinguiram com clareza o momento e eles foram tomados de pavor. Eles foram tomados por uma frustração grandiosa, por uma angústia absurda. Irmãos, a Bíblia nos fala de um futuro glorioso, não é? A Bíblia fala de um futuro glorioso. Mas a Bíblia também diz que essa glória futura, ela vai atravessar primeiro um campo de batalha. Não é isso? Nesse mundo tereis flores, riqueza, saúde, prosperidade. O que Jesus diz? Nesse mundo tereis aflições. Então a Bíblia fala de uma glória futura, de um céu real, verdadeiro, mas ela fala também de um campo para ser atravessado até essa glória futura. E esse campo é um campo minado, é um campo de batalha, é um campo de guerra. Problemas e lutas vão fazer parte dessa peregrinação até a glória futura. Lutas serão travadas. Dores serão sentidas. Espero que você não fale assim, rapaz, já estava desanimado agora, é que eu não volto mais nesse lugar. O meu compromisso é com a Bíblia. Meu compromisso não é deixar você rico,
tirar caroço de você, curar seu câncer. O meu compromisso é com a Bíblia. E o maior compromisso que a Bíblia tem é curar a sua alma. É garantir a sua entrada no céu. O resto, meu amigo, resto, vai passar. Deus cura? Sim. Deus prospera? Ele prospera, mas esse não é o objetivo maior. Isso é secundário. Isso é bobagem. Lutas serão travadas. Dores vão ser sentidas. E se nós pararmos um pouco para observar, o mundo inteiro, como nunca na história, está passando por uma realidade que ninguém quer encarar. Preocupante, sim. E sabe qual é a realidade que ninguém quer encarar? Sabe qual é a realidade que mais amedronta a humanidade? Não temos o controle de absolutamente nada. Não temos controle. Eu não sei como é que você começou 2020, mas eu confesso para você que eu comecei com boas perspectivas. O governo melhorando, não é? As coisas entrando no eixo, a economia dando sinal de melhora, o Brasil melhorando, as coisas se ajeitando, pessoas novas se achegando aqui, gente que estava longe muito tempo começou a aparecer. Estamos na obra, trabalhando, o serviço está acontecendo. Aí o que acontece? Tudo para. Temos o controle? Vamos fazer perspectiva boa? Vamos. Nós não somos convidados pela Bíblia a pensar só coisa ruim, não. Nós não somos chamados pela Bíblia para falar assim, não, é mais um ano, eu vou esperar o pior e não vou fazer nada. Não, não é isso. Mas a situação que nós estamos vivendo, ela aponta que nós não temos o controle absolutamente de nada. Talvez os planos que você fez para esse ano, as projeções que você fez para esse ano, elas estão congeladas, paradas. E eu vou dizer para vocês aqui, irmãos, muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão adoecendo psicologicamente, diante da possibilidade de uma terrível crise que ainda não chegou, está ruim, mas pode piorar. E tem muita gente preocupada demais. E como aqueles que têm um compromisso com a palavra, como aqueles que têm um compromisso com Jesus devem encarar tudo isso? Como? Como, irmãos? Uma coisa que nós não podemos fazer é nos desesperar. Uma coisa que nós não podemos fazer é deixar que as preocupações tomem conta do nosso coração, da nossa mente e nos pare. Nós precisamos trazer a lembrança nesse momento que essa pátria não é a nossa pátria é a celestial, é a eterna, que isso aqui tudo é passageiro. Nós precisamos trazer à nossa memória que nós estamos aqui só de passagem. Nós precisamos trazer à memória que viver em Cristo não é isenção dos problemas ou das lutas, mas é garantia de que nele nós podemos ter a condição, a capacidade de passar por tudo isso cheio de paz e esperança. Não esperança que o governo vai acertar, não esperança que todo mundo vai ficar curado, que o vírus vai falar, cansei de vocês, tchau. Não. Esperança na eternidade. Os olhos lá no céu, nas coisas eternas. Aqueles 2 discípulos estavam tomados de pavor, estavam tomados de preocupação. No coração daqueles homens, irmãos, não havia perspectiva de esperança.
Eles jogaram a toalha, eles desistiram, eles se foram. O foco deles estava não nas promessas que Jesus deixou, mas estava na cruz, no drama da cruz. As esperanças que eles vinham nutrindo estavam frustradas. Eles não enxergavam mais razão na missão de serem discípulos. Isso os fez regressar para aquela pequena cidade chamada Emaús, aquela aldeia. Amados, quantas pessoas estão por razões diversas frustradas? Quantos deixaram que algo ou alguém frustrasse a sua caminhada com Cristo, minasse a sua missão, minasse o seu propósito? Quantos? Mas a boa notícia é que quem apareceu? Quem apareceu? Jesus apareceu. E Jesus, ele vai exatamente na razão central do problema. Ele vai onde era o problema daqueles dois homens. Eles não souberam discernir o momento, não conseguiram analisar o momento. Eles estavam com seus olhos fechados para a Escritura, para as verdades contidas na palavra. O verso 27 diz que Jesus começa agora a discorrer sobre o que os profetas falaram a seu respeito. O que as Escrituras diziam acerca de si. Irmãos, nós aprendemos uma coisa muito importante aqui. Muito importante. Não existe caminhada cristã dissociada das Escrituras. Não existe servir a Cristo. Eu sou cristão, mas não leio a Bíblia, não conheço a Bíblia, não sei nada da Bíblia. Eu só engulo o que me dizem. Porque o padre disse, porque o pastor disse, porque o guru disse. Para com isso. Não existe caminhada cristã dissociada da Bíblia. Ou eu sou crente, conheço a Bíblia, sem manusear a Bíblia, ou eu não sou crente. Ou eu não sou cristão. Não tem essa. Aqueles homens estavam numa profunda crise porque a fé deles estava distante das Escrituras. Não há como nós separarmos essas duas coisas. Eu caminho com Cristo e tenho que ter sim conhecimento da palavra, conhecimento de Cristo. Amados, Jesus revelou-se pelas Escrituras. Em João 5,39 ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta para um só, Jesus Cristo. Então não tem como viver a fé em Cristo sem a palavra dele, sem a Bíblia Sagrada. Aqueles homens estavam nesse profundo dilema, porque se esqueceram do principal. Amados, quando nós deixamos de lado a ingenuidade, a tolice, como Jesus olhou para aqueles homens e disse: tolos. Quando nós deixamos de lado isso e assumimos uma postura de verdadeiros discípulos, comprometidos com Cristo, comprometidos com a palavra de Deus, os nossos olhos são abertos. Nós passamos a discernir com clareza. Nós passamos a olhar para a história e perceber que, apesar de todas as lutas, isso estava previsto. Isso estava previsto. E apesar das circunstâncias que vão acontecendo, apesar da luta, irmãos, nós temos hoje o coronavírus. Tivemos no passado o H1N1. Tivemos antes disso, se não me engano, a gripe suína, né? O que vai vir pela frente?
Vamos esperar acontecer, mas fora de casa, não precisa ficar trancado dentro de casa, não. Né? Eu não sei, minha irmã, não estou sabendo disso, não. Eu sei que tudo pode acontecer. Né? Situações adversas, sem dúvida, nós vamos enfrentar. Mas para nós, não importa a notícia que vem pela frente, não importa a perspectiva que possa ser feita, nós estamos em Cristo. O que nós precisamos estar é preparados. E eu pergunto para você, você está preparado? Você está preparado? A pergunta é essa. A pergunta não é qual doença virá. A pergunta não é como é que a economia vai ficar. A pergunta é, você está preparado? Amados, nós aprendemos que apesar das lutas que passamos, a pequenez da nossa fé, nós aprendemos que apesar dos momentos difíceis que nós enfrentamos na fé, às vezes sem muita força para caminhar, sem muita vontade de prosseguir, apesar disso o Senhor se aproxima de nós. E nós temos a chance, porque nós temos uma conexão direta com os céus, de abrir o nosso coração a Ele, de contar a Ele as nossas dores, e nós somos consolados por Ele. Mas Ele também fala conosco, Ele também aponta o caminho que nós devemos seguir, e só há um caminho, irmãos, não há outro. Se você acha que se você morrer, a sua família se juntar lá, e fazer umas preces para você, você vai entrar para o céu, vou dizer para você, você está muito enganado, meu querido. Tá? Se fosse assim, era mole. Maria. Irmãos, só há um caminho. Só há um caminho. Eu desafio. Acha para mim isso aqui. Acha para mim. Mostre para mim. Essa é a palavra de Deus, o resto é conversa fiada. O resto é manipulação de gente em cima de você. Igreja não salva não, meu irmão. Você acha que ser fiel em igreja salva? Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é o Cristo. Se o Cristo não entrar na sua vida, você pode ir na igreja todo dia. Fazer tudo que é mandinga, tudo que é promessa, jejum, o que fizer, sem Jesus é inferno. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que isso fique gravado no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra que é poderosa, eficaz. A Tua palavra não se contradiz. A Tua palavra, ela fala daquele que morreu na cruz, daquele que se deu pelos pecados da humanidade, daquele que se colocou como sacrifício perfeito, e de fato foi, para mudar a nossa história, para salvar aqueles que creem, para resgatar das trevas aqueles que estavam perdidos, para abrir os olhos do entendimento daqueles que estavam cegos em seus delitos e pecados. E nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, e que essa mensagem dessa noite fique gravada nesses corações. Se há algo, ó Deus, que tem trazido desânimo, que tem minado a fé, que esse homem, essa mulher se prostre diante de Ti e abra o coração para o Senhor. Que o Senhor possa transformar esse coração, que a palavra que já vem sendo ministrada, aquilo que já foi dito talvez no passado, venha, ó Deus, de uma maneira poderosa com a revelação do Teu Espírito, e possa mudar esse coração,
porque é só o Senhor quem pode mudar os homens, só o Senhor quem pode transformar o coração da humanidade. Não somos nós que escolhemos, é o Senhor quem nos escolhe. Não somos nós que dizemos um mero sim, levantamos a mão, mas é o Senhor quem nos atrai com seus laços de amor e de misericórdia. É o Senhor quem nos convence, é o Senhor quem muda o nosso pensamento. É o Senhor, Pai. E ó Deus de graça, Deus de amor, Deus bondoso, eu clamo a Ti por essas vidas. Eu clamo a Ti, ó Deus, para que o Senhor possa livrá-los da morte, possa livrá-los do inferno, ó Deus. Possa trazer sobre eles a vida eterna, a vida abundante em Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, de misericórdia, Senhor de amor, abre o entendimento, ó Pai. Esse é meu pedido nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quarta-feira nós estamos aqui às 19h30 no nosso culto de estudo bíblico.